Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas sei de reviver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. É o tempo da Quaresma. Estejamos preparados e vamos ter vida nova em Cristo Senhor, na Páscoa de Cristo. Que tudo seja renovado, que todos os seres humanos vejam novas todas as coisas, que o Senhor cure todos os seres humanos, liberte todos os seres humanos. Liberte todos os que estão sofrendo de qualquer tipo de doenças, de qualquer tipo de perseguições. Que o Senhor nosso Deus liberte todos os seres humanos e que vejamos novas todas as coisas. Tomemos posse das graças e das bênçãos de Deus e que todos os seres humanos se convertam e tenham muita opulência em Cristo Senhor, isto é, toda a riqueza em Cristo Senhor. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes:
também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a vossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Estes responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Evangelho de hoje, neste sabadão da quarta semana do tempo da Quaresma, já às vésperas da quinta semana do tempo da Quaresma, a semana na qual estaremos meditando as dores de Nossa Senhora. E no Evangelho de hoje, neste sabadão, continuando no capítulo 7º, é uma divisão que houve entre as pessoas, por causa de Jesus. E por que houve essa divisão? Pela falta de fé das pessoas, que as pessoas não tinham fé. As pessoas não aceitavam o reino de Deus que chegou com poder. As pessoas viam Cristo Senhor, viam Jesus, mas diziam que ele era somente um profeta, que ele era verdadeiramente o profeta. Outros já disseram que ele era o Messias, que ele era o Messias, o Cristo Senhor. E foram ver o que diz na Escritura, no Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e não viam a nova aliança que tinha chegado, que o reino de Deus chegou. Alguns diziam que ele era da descendência de Davi, e vinha de Belém, na região onde era Davi. E por isso, alguns diziam que ele era o Messias, outros que era o profeta. Não houve diálogo, teve divisão. Por quê? Porque faltou o diálogo. E assim, na nossa sociedade, precisamos estar dialogando, partilhando. Seja em todos os lugares, em pequenas comunidades, nas casas de cada família, um grupo de amigos e amigas precisam saber dialogar e compartilhar. Que aqui no Evangelho de hoje, neste sabadão, as pessoas começaram a se dividir. E por que começaram a se dividir? Pela falta de diálogo. Assim, precisamos saber viver dialogando, compartilhando. E houve a divisão entre as pessoas. E alguns queriam prendê-lo ao Senhor, mas ninguém colocou a mão nele. E os guardas e os sumos sacerdotes perguntaram de onde o tinham trazido. Mas alguns disseram: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém tinha visto um homem falar corretamente,
que os milagres estavam acontecendo, porque o reino de Deus chegou. Todos estavam vendo coisas grandiosas, e por isso que responderam que ninguém jamais falou como este homem. E continuou entre os fariseus, os sumos sacerdotes, a divisão. E perguntaram se alguém acreditou nele. E vendo que ele era o Deus Salvador, o Cristo Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Tudo isto acontecia pela falta de fé das pessoas. Como nós ouvimos, ao longo desta semana que nós estamos vivendo, que estamos concluindo hoje, os judeus que não aceitavam o Senhor. Muitos queriam prendê-lo, o Senhor, mas o nosso Senhor Jesus Cristo dialogava com os judeus. E hoje a divisão entre as pessoas, como os fariseus e os mestres da lei. E depois da divisão entre as pessoas, Nicodemos era um fariseu. Mas Nicodemos foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nicodemos teve fé. E por isso Nicodemos fala da lei. Nicodemos disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Vejamos o argumento de Nicodemos. Nicodemos já responde com fé. Antes de saber o que ele fez. Os milagres estavam acontecendo. E aquelas pessoas que causaram a divisão eram grupos de pessoas que não tinham fé, que não acreditavam, que não viam o reino de Deus que chegou com poder. Eram as pessoas que não tinham fé, que não tinham esperança, não viviam semeando justiça, amor e caridade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, precisamos estar semeando justiça, amor e caridade, buscando verdadeiramente a Deus e progredindo sempre mais e mais a Deus, com fé, com esperança e amor. E por isso, Nicodemos respondeu corretamente. E perguntaram: vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Olha bem o que as pessoas responderam para Nicodemos. Nicodemos responde com o argumento sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E mandaram Nicodemos ir estudar. Mas depois cada um voltou para sua casa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. E está anunciando o reino, testemunhando, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Que quem sofre de qualquer enfermidade está sendo curado neste momento. Que Cristo Senhor está curando todos os enfermos. Tomemos posse. Cristo Senhor está libertando todos os seres humanos que precisam de libertação. Que Ele é a verdade, somente a verdade liberta, que é Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal. E com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos fé, estejamos dialogando e partilhando, e rezando uns pelos outros. Virgem Maria Aparecida.